A paz de Cristo, meu querido, canal Evangelho Casca Grossa, Davi Tavares aqui, e eu tenho dois comunicados para você. Primeiramente, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17, orai sem cessar. Um outro comunicado, Romanos capítulo 12, verso de número 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Querido, hoje eu quero falar com você a respeito do feijão com arroz da vida cristã. Toda vez que você entra na igreja, toda vez que você vai pedir conselho para o seu pastor, ou para seu líder de célula, ou para aquele seu irmão ou irmã em Cristo que você costuma pedir um certo conselho semanal, a pessoa ela sempre vai frisar a mesma coisa. Irmãos, você está lendo a Bíblia? Irmão, você está orando? Irmão, você está lendo a Bíblia? Você está orando? E já deve ter falado tanto isso para você que você achou clichê. É tão clichê para você que você não quer mais ouvir. Mas eu quero repetir novamente esse feijão com arroz da vida cristã de uma forma que você nunca ouviu. Querido, eu quero que você imagine um pássaro. Um pássaro que ele precisa voar para buscar o seu alimento e para levar alimento para os seus filhotes que estão no ninho. Qual é a asa mais importante para que esse pássaro ele consiga cumprir a sua missão do dia a dia? Então você percebe que o pássaro ele precisa tanto da asa da esquerda como a asa da direita. Se faltar uma das asas, ele vai ter dificuldade de cumprir o seu serviço. Da mesma forma, querido, orar e ler a palavra de Deus e meditar nas escrituras são as duas asas que um cristão precisa utilizar todos os dias para vencer as guerras diárias, para conseguir permanecer firme na fé, para conseguir vencer na vida. E eu vou falar algo que um certo discipulador meu sempre costumava falar. Se você não sabe 10 versículos decorados, duvide da sua salvação. E ele costumava falar outra frase. Se você não lê a Bíblia e ora diariamente, então você não é cristão. Você apenas carrega um falso título e você apenas se acostumou a participar do ambiente de culto semanal. Mas aquele que não vive em comunhão com Deus e aquele que não tem prazer na lei do Senhor, esse não pode ser chamado servo de Deus, esse não pode ser chamado cristão. O primeiro texto que eu li para você de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo é um dos menores versículos da Bíblia, orai sem cessar. E o que significa orar sem cessar? Primeiramente, orar sem cessar não significa que você vai passar 24 horas por dia em oração. Não é essa a ênfase do texto, não é essa a ênfase do que o apóstolo Paulo está querendo nos ensinar. Mas o que Paulo está querendo nos ensinar é aquilo que Jesus uma vez ele ensinou para a mulher samaritana. Porque Deus é espírito. Aquele que adora ao Senhor deve adorá-lo em espírito e em verdade. E Jesus falou anteriormente, mas chegará o tempo, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aqui está a explicação do que Paulo estava querendo nos ensinar, queridos. O apóstolo Paulo ele nunca prega nenhuma doutrina e ele nunca ministra algo sem ter como base aquilo que Cristo já havia falado e aquilo que Cristo já havia ensinado, meu jovem. Então preste bastante atenção no que eu vou te dizer agora. O verdadeiro adorador, ele também trabalha, ele tem os seus afazeres do dia a dia, ele estuda, ele tem família para cuidar, ele tem as suas responsabilidades semanais e do dia a dia, além dos compromissos da igreja. Mas o verdadeiro adorador, o espírito dele está 24 horas por dia ligado no Pai. Ou seja, você está trabalhando e o seu coração está ligado nele. Você está estudando, mas o seu coração anseia pela presença dele. Você está fazendo 10 coisas ao mesmo tempo, mas você tem a consciência na sua mente e no seu coração de que Deus está sempre presente ao teu lado. Querido, aquele que consegue, aquele que tem o espírito ligado com o coração do Pai em todo o tempo, 24 horas por dia, esse vai ter mais facilidade de se afastar da tentação. Esse vai ter mais facilidade e mais força e mais capacidade de negar a si mesmo todos os dias e dizer sim para o Senhor, de negar o pecado, de negar as provações, de negar as tentações. Então, queridos, eu queria falar algo para você. Ame a presença de Deus.
Lembre-se que Ele está presente mesmo nos dias de maior adversidade da sua vida e lembre-se que Ele está presente até mesmo nos seus afazeres fora da igreja. E não esqueça de todos os dias reservar um momento único, um momento sagrado para você ficar sós com Ele. Um momento no qual você não está no serviço, um momento no qual você não está perto da sua família, você não está conversando com seus amigos. Esteja ligado nele 24 horas por dia, mas também reserve um momento a sós com o Deus da sua vida. E por último, aquilo que Paulo falou a respeito da renovação da nossa mente. Queridos, aquele que não se conforma com esse mundo, esse não gasta a manhã, a tarde, a noite e a madrugada no Twitter, olhando as postagens dos outros no Instagram, falando besteira no WhatsApp. Mas aquele que não se conforma com esse mundo, esse todos os dias ele quer pensar, ele quer acordar meditando nas Escrituras e ele quer sair para ir trabalhar e para ir estudar meditando em uma passagem das Escrituras. Porque, queridos, a palavra de Deus, a lei do Senhor, ela liberta. A lei do Senhor, ela purifica a alma. A palavra do Senhor é o alimento diário. Então eu posso dizer, para terminar esse vídeo aqui, a oração é a água espiritual que eu preciso beber todos os dias na presença do Pai. E a oração é o alimento diário. Ou seja, o ser humano comum, se ele não beber água e se ele não comer, ele não vai conseguir sobreviver. Da mesma forma, eu quero falar a famosa frase do teólogo John Piper, que ele disse o seguinte: eu preciso orar, porque se eu não orar, eu morrerei. Então quero deixar essa palavra com você. Se você realmente se conforma com esse mundo, se isso for verdade, você deveria estar investindo mais tempo meditando e pregando as Escrituras do que gastando tempo vendo notícias do dia a dia, do que gastando tempo falando besteira na internet, olhando postagem do que os famosos estão fazendo, do que os famosos postaram. Então, se você realmente é um cristão que não se conforma com esse mundo, eu quero dizer que a palavra de Deus ela deve ser a base na sua vida. Você deve atar a lei do Senhor no teu pescoço para que ela lhe direcione em todas as áreas da sua vida. Então eu queria terminar esse vídeo, esse feijão de arroz, deixando essa palavra com você. Ore e leia a Bíblia. Porque se você não fizer isso, você não vai sobreviver nesse mundo de trevas. Que Deus lhe abençoe, curta o vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas que você puder. Deus lhe abençoe e até a próxima, querido.